irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje nós iniciamos uma nova caminhada dentro do ano cristão. No último domingo, encerramos o ciclo pascal e agora começamos o tempo comum. O primeiro domingo do tempo comum celebra uma importante doutrina cristã. É a doutrina da Santíssima Trindade. Cremos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta oportunidade, dentre os textos indicados pelo lecionário, destaco a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 13, dos versos 11 até o 13. É o trecho final dessa epístola. Ali encontramos uma clara referência à Trindade Santa. É o texto que servirá para a nossa reflexão. Já no domingo passado, no dia de Pentecostes, mencionamos rapidamente a diversidade, a variedade existente dentro da comunidade cristã de Corinto. Essa diversidade na igreja, para a qual Paulo escreve as suas cartas à igreja de Corinto, essa diversidade, ela reflete também a diversidade existente na própria cidade de Corinto. Diversidade religiosa, diversidade cultural, diversidade racial, diversidade das classes sociais, entre outras. Assim como Corinto, a nossa sociedade também é muito diversa. O tempo em que nós vivemos é cheio de diversidade. É dentro desse contexto que nós precisamos ler as cartas que Paulo escreve aos Coríntios. Esse pano de fundo da diversidade existente dentro da comunidade ajuda a compreender a quantidade de conflitos que aparecerão ali dentro daquela igreja. Paulo escreverá para lidar com muitas dessas realidades de tensão e de ruptura entre os coríntios. Ele mesmo, Paulo, chega a ser contestado como apóstolo por pessoas dentro da igreja de Corinto, uma situação bastante difícil para Paulo. Aqui, já no capítulo final desta segunda carta, o apóstolo utiliza até mesmo as palavras de despedida para desafiar os irmãos e as irmãs daquela igreja ao amor mútuo, à unidade. Ele escreve: quanto ao mais, irmãos, a Deus. É a saudação final. O apóstolo, porém, não deixa de aproveitar essa despedida para resumir qual deve ser a postura dos crentes. Ele diz: procurem aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar-se é buscar a perfeição. É claro que nós não somos perfeitos e nem podemos ser nesta vida, uma vez que somos pecadores. Mas o que Paulo escreve tem a ver com seguir firme no caminho da santificação. E qual é esse caminho de santidade para os cristãos de Corinto? Paulo continua: consolem uns aos outros. Ah, que grande desafio! Consolar os irmãos, conhecer as dores, os sofrimentos, as lutas dos outros e então
procurar dar suporte, auxiliar, aliviar as aflições do nosso próximo. Vivemos dias de sofrimento em que muitos precisam do nosso consolo. Tenham o mesmo modo de pensar. Será possível? O apóstolo, obviamente, não está falando aqui de uniformidade, mas sim de unidade. Somos todos diferentes e vamos pensar de modo diferente acerca dos mais diversos assuntos, mas tem uma coisa que nos une, e quanto a isto não pode haver divergência, discordância. Temos um mesmo Deus e Pai, cremos em um mesmo Senhor Jesus Cristo, somos impulsionados pelo mesmo Espírito Santo. Neste sentido, irmãos e irmãs, precisamos ter um só coração, uma só alma, um só pensamento, unidade. É esse o apelo de Paulo aos Coríntios: vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Se buscarmos a unidade, a reconciliação, o perdão, Deus, que é Deus de amor e de paz, Deus estará conosco. Onde existe amor e paz, Deus está presente, e onde Deus está presente, existe amor e paz. Precisamos aprender a viver assim. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Esse beijo, esse ósculo santo, parece ser a origem do gesto litúrgico do abraço da paz que nós realizamos no culto. Nós estamos em um tempo em que não podemos beijar nem abraçar os outros, mas podemos sim desejar o bem ao outro, expressar o nosso amor através de palavras boas, através de olhares mansos, através de outros gestos de afeto. Nosso mundo vive na guerra, no conflito. Nossos governantes parecem se alimentar de agressividade, de discórdia. Temos acompanhado o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por exemplo, nestes dias, todas aquelas manifestações por conta de racismo e outros conflitos políticos. Aqui também no Brasil, aqui entre nós as divergências, os radicalismos, os extremismos, as manifestações diversas, violentas, especialmente por conta da política nacional. Em um mundo assim, cheio de ódio e com tanta discordância, qual deve ser o nosso testemunho? Se somos povo de Deus, Igreja de Cristo, não podemos agir da mesma maneira que os demais, precisamos ser diferentes, e a diferença começa nas relações dentro de nossas próprias casas e, é claro, dentro dos relacionamentos com os irmãos e as irmãs da nossa própria comunidade de fé. Amor, paz, unidade, é isso que Deus quer. Neste domingo especial, recordando que a Trindade Santa é a melhor comunidade, comunidade de amor, de comunhão. Recordando isto, eu me despeço agora dos irmãos e das irmãs com aquelas mesmas palavras da bênção trinitária do apóstolo Paulo aos Coríntios. A graça
do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.